Alô, estou de volta. Houve um problema aqui na transmissão. Não, ainda não. Oi, pessoal, estou de volta. Houve um problema na transmissão e aqui para mim, se vocês estão comigo de novo, é só dar um toque aí, para falar que estão comigo. Mas eu estava dizendo sobre a gente nós sermos os anunciadores da paz. Tá funcionando direitinho? Sim, tá. Nós sermos os anunciadores da paz, porque nós fomos chamados para anunciar a paz, divulgar a paz. E o Senhor tem desejado que nós cumpramos essa tarefa. Outra coisa é com relação à divulgação de fake news. A gente tem que lembrar o seguinte, que as fake news são mentira, são coisas mentirosas, são notícias mentirosas. E quando você repassa algo que é mentiroso, você está confirmando a obra de Satanás, que ele é o pai da mentira. Então, tome cuidado daquilo que você passa, daquilo que você transmite, para que as pessoas não sejam contaminadas com a mentira. Com a mentira. Oi, Luiz chegou de novo. Pois é, deu um probleminha, Então, irmãos, vamos disseminar o que a verdade de Deus tem para nós, O que é de Deus precisa ser transmitido. O que não é de Deus precisa ser repudiado, Então, eu queria convidar você, nessa noite, a ser alguém que transmita paz, À medida que você for chegando, vai dando um oi aí para a gente ver quantos estão voltando, por favor, O Luiz e a Miriam já disseram ali que estão juntos, E nós vamos começar, então, a fazer a meditação. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Oi, Aldinha. Seja bem-vinda. A Marta também. Então vejam lá, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, nós vamos ler a palavra do Senhor. O texto parece ser um texto, um texto interessante, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração não é relacionada ao tema principal daquilo que está no texto, tá? Então, vou repetir o texto, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz o seguinte: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O texto aí é um texto que já é conhecido e é muito tratado em encontros de casais, encontros de famílias. É um texto que é usado muito para ser pregado para reconciliação de casais, ou para que
se fale a respeito da submissão e se fale a respeito do amor que o marido precisa ter com a esposa. Mas eu quero me voltar ao que Paulo introduz aí como a ação de Jesus com relação à igreja. Quem é a igreja? Em primeiro lugar, quem é a igreja? A igreja é cada membro do corpo de Cristo, assim como também o seu ajuntamento. Então, nós somos igreja de Deus, eu sou igreja de Deus, uma partícula do corpo de Cristo, mas sou igreja do Senhor Jesus. E Maristela é igreja do Senhor Jesus, e cada um daqueles que um dia entregaram as suas vidas a Jesus faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, né? Então, é preciso que nós estejamos conscientes de que a igreja não é templo, né? Não é aquela igreja que como a segunda igreja aqui em Ribeirão Preto, se reúne num templo, numa rua, lá no Marinsec, né? A igreja, na realidade, que se reúne são aqueles que assistem lá, aqueles que participam das reuniões, do contato, da comunhão, né? Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o texto diz ali que Cristo amou a igreja. E é interessante a gente observar que Paulo está dizendo que Cristo amou a igreja antes da igreja existir, antes da igreja ser estabelecida, porque ele morreu por ela antes dela ser estabelecida. Lá em Mateus capítulo 16, 18, o Senhor Jesus diz ali para Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não havia igreja. Os apóstolos não eram igreja. Os seguidores de Jesus não eram igreja. A igreja começa com o derramar do Espírito Santo, quando ele vem e entra no coração das pessoas, quando ele vem fazer habitação no coração daqueles que se entregaram a Jesus Cristo. Então, em Atos 2 tem ali o relato desse derramar do Espírito Santo, do Espírito Santo possuir aqueles que estavam reunidos ali e que esperavam essa manifestação do Espírito Santo. Ali nasceu a igreja, né? E essa igreja vai estar presente até o dia em que o Espírito Santo for retirado da face da terra, juntamente com a igreja. Então, nós que somos servos do Senhor, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, temos essa expectativa dessa busca, desse ir ao encontro da igreja. Jesus morreu por ela antes dela existir, né? E ela não estava estabelecida e ele já havia morrido por ela, já havia entregado a sua vida por ela. E aí a gente percebe o seguinte, que amar, ele não é um sentimento, não é fruto de uma paixão, não é fruto de um desejo, de um olhar, mas o amar é decidir que você vai olhar para as pessoas, olhar para quem está ao seu lado, ao seu redor, até mesmo distante, com o interesse de que ela seja beneficiada, de que ela seja abençoada. Jesus olhou para nós, para cada um de nós. Antes mesmo da igreja existir, ele olhou e nos amou. Amou a cada um de nós. Ele não nos conhecia e nós nem sabíamos que íamos nascer, e ele nos amou, e ele nos desejou, e ele nos requereu para fazermos parte da igreja dele, da igreja que ele estava construindo, que ele iria edificar, né? Ele edificou a igreja a partir do derramar do Espírito Santo. Um outro fato aqui que Paulo fala é que ele se entregou por ela, ou seja, Jesus morreu por ela antes dela existir, né? Lá em Romanos 5:8,
fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então, Jesus morreu sem a certeza de que nós, hoje, nos tempos de hoje, iríamos voltar o nosso coração para Ele e reconhecer que Ele precisava vir morar através do Espírito Santo na nossa vida. Ele já nos amou, Ele já nos desejou como parte do corpo dele. Você deve ter reparado que esse contexto aqui está falando de uma noiva sendo preparada, né? Uma noiva sendo preparada pelo seu noivo. E a articulação aqui é toda ela voltada realmente para aquela cerimônia do casamento, para a preparação da noiva para o casamento. E é interessante a gente avaliar que o fato dele estar olhando para a noiva e ela ainda não estar preparada para o casamento, ele olha para a noiva e ele começa então a trabalhar para que essa noiva esteja totalmente preparada para poder estar participando desse momento do casamento, né? E aí, alguns elementos interessantes que acontecem a partir dessa manifestação de Jesus na nossa vida. Em primeiro, o sacrifício que ele fez santificou a igreja, ou seja, ele a separou, ele a tornou exclusiva. Ao falar da separação, né? E aí o termo que se usa é santificar, versículo 26, para a santificar, o que Jesus fez tirou essa igreja, né? Ou seja, as pessoas da contaminação, de um lugar de contaminação, de um lugar de pecado, de um lugar de afastamento, um lugar que propiciava distanciamento de Deus. Ele tirou e separou a noiva para ser dele, para casar com ele, para viver através da vida dele. Então, o Senhor a santificou, a separou, a tirou da onde estava para essa noiva poder então ser preparada para a cerimônia de casamento e aí ser tornada totalmente dela. Um outro elemento é que o sacrifício de Jesus a purificou também, né? Essa santificação, essa separação foi para fazer, para eliminar da vida da igreja tudo aquilo que poderia contagiar o reino de Deus e a presença de Deus na vida dele. Oi? Contagiar, né? Contaminar. A gente sabe que a santidade de Deus exige pureza, né? Deus não recebe pecadores. Deus recebe aqueles que são santificados. Por isso que quando nós nos apresentamos a Ele em nome de Jesus, Ele nos recebe, porque o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou de todo pecado. Então, ao sermos lavados pelo sangue de Jesus, ao termos a purificação pelo sangue de Jesus, nós então temos acesso ao Pai, podemos chegar à presença do Pai. Então, o sacrifício de Jesus nos purificou dessa situação que nos afastava de Deus, que nos condenava eternamente a nos distanciarmos de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso da purificação. E ele continua dizendo que essa purificação acontece pela aplicação da palavra. Vejam que a expressão é pela lavagem da água pela palavra. E aí nós temos alguns elementos assim bastante interessantes, né, que nós poderíamos avaliar. A água, ela, de um modo geral, representa
de uma figura teológica como a palavra de Deus. Só que, nesse tempo que Paulo está escrevendo isso, a palavra de Deus não estava fechada. Não eram as escrituras todas, né? Isso daqui era uma carta que Paulo estava escrevendo, e só mais à frente é que ela vai ser considerada como palavra de Deus. Então, o que era lavado pela palavra era justamente o que Lucas diz lá em Atos 2, o ensino dos apóstolos. E as escrituras do Velho Testamento, eles vieram trazendo o embasamento que a igreja precisava para poder ajustar a sua vida aos propósitos de Deus. Nós vamos encontrar nos ensinamentos de Paulo, até mesmo aqui na carta aos Efésios, né, um pouco antes, no capítulo 4, no capítulo 5, alguns parâmetros da vida cristã que precisam ser colocados para nos fazer diferentes dos homens e do sistema do mundo, para nós vivermos realmente vivermos para Deus. Então, há textos como o seguinte: aquele que pecava, não peque mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais. E aí a gente vai encontrar nos escritos da palavra de Deus os parâmetros para que nós possamos ser purificados pela palavra, para sermos edificados pela palavra e podermos alcançar o nível de santificação que precisamos ter para irmos ao encontro de Deus, né? Isso, veja bem, queridos, esses parâmetros não é a criação de uma religiosidade na nossa vida, porque a religiosidade muitas vezes faz com que nós, ao nos apresentarmos diante de Deus, nós queiramos obrigar as pessoas a serem iguais a nós, sendo que quem faz a transformação na vida das pessoas é o Espírito Santo, é aquele que habita dentro de nós. A palavra de Deus é usada pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. E aí dá um montão de utilidades para ela, para que fizesse com que o homem se tornasse perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois você pode conferir lá na sua Bíblia, quando diz que a palavra de Deus toda ela é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando nós aplicamos a palavra de Deus e nós obedecemos a palavra de Deus, não só tomamos conhecimento da palavra de Deus. Tiago diz que aquele que só toma conhecimento da palavra, mas não a aplica na sua vida, é semelhante àquele que vai ao espelho, vê como está, e depois, quando sai do espelho, esquece como é que está a sua aparência, né? Jesus, quando fala lá a respeito daquela parábola dos dois homens que constroem, um constrói a casa na rocha, outro constrói a casa na areia, ele fala que o que constrói a casa na rocha é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, e vive da palavra. O que não é aquele que ouve e não pratica. Então, o que ele fala é que a vida daquele que ouve e não pratica, ele se torna uma vida de ruína, né? Ele se torna uma vida de ruína. Então, nós somos lavados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor nos lava, né? A palavra do Senhor nos limpa, nos purifica, para que nós possamos chegar ao nível de preparação da noiva para o encontro com o noivo. Eu acho muito importante a gente ver que o Senhor Jesus, o texto fala que o Senhor, que toda a ação é feita pelo Senhor, Ele santifica, Ele purifica pela palavra, e no versículo 27 diz assim,
quais são os resultados disso na vida da igreja? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O propósito de Deus na vida daquele que ele separa para ser igreja de Deus é que ele vai encontrar-se com Jesus de maneira santa, pura. É a igreja que vai se encontrar com Jesus. É o povo santo que vai participar das bodas do Cordeiro. Nós precisamos estar lavados pela palavra de Deus. E isso nos leva a pensar justamente no quanto nós temos desprezado a leitura e a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Quando Josué estava para ser colocado como o líder, Moisés havia morrido, né? Então o Senhor diz lá para Josué, né, para que ele aplicasse a palavra, que ele fizesse da escritura, da lei, a sua referência para a caminhada, para levar aquele povo a tomar posse da terra prometida. Nós precisamos também, para tomarmos posse como igreja santa, irrepreensível. A palavra aqui, irrepreensível, é que não tem o que se repreender, né? Não tenha pontos negativos, esteja totalmente purificada, limpa, né? Quando fala assim, uma igreja sem mancha, me faz lembrar de que o cordeiro, para ser oferecido pelo pecado, ele precisava ser um cordeiro que não tinha mancha no seu corpo, nem no seu pelo. Ele tinha que ser sem defeito. A nossa vida precisa ser uma vida construída por Deus e através da palavra, para que quando toda essa igreja estiver preparada, o Senhor vir se encontrar com essa igreja nos ares, né? O resultado é a purificação total. Nós precisamos ser igreja pura, igreja santa, igreja que não se mistura com a carne, com o mundo, com o pecado, a igreja que não dá margem para o diabo poder criar legalidades dentro dela. A igreja que não permite que o seu coração se desvie do Senhor. Eu creio, queridos, que nós temos tido, nesses dias, tempo suficiente para nos encontrarmos com o Senhor, para irmos buscar o Senhor, para ouvirmos a sua voz. E a gente ouve a voz de Deus a partir do momento em que nós colocamos a palavra dele do nosso coração. O salmista diz isso: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós precisamos ter esse cuidado de guardar do nosso coração o pecado, para que nós estejamos sempre diante de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá autoridade para enfrentarmos o pecado, a carne, o mundo e Satanás com toda a autoridade. Eu lembro da época que eu era adolescente e que eu escondia das pessoas, dos meus amigos, que eu era cristão. E quando eu falava quase entre os dentes, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo, apesar de ser filho de pastor e ter sido criado no Evangelho, eu me escondia justamente porque eu queria andar com eles, eu queria ser aceito por eles. E para ser aceito por eles, muitas vezes eu tinha que praticar coisas que não devia ter praticado porque era um pecado, e isso me distanciava de Deus. Eu saía daqueles encontros de mentira, de
de me envolver com coisas que não devia, com o coração pesado diante de Deus, porque eu sabia que Deus estava reprovando aquilo. E muitas vezes, queridos, no tempo de hoje, nós podemos ver também os cristãos, de um modo geral, praticando coisas nesse nível, né? De se escondendo atrás de uma placa de igreja, de um título de igreja, até mesmo de um ministério de igreja, mas fazendo coisas erradas, com as suas vidas completamente distantes de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a igreja que ele vem buscar é uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Então, as nossas vidas precisam estar diante de Deus para nos acertarmos com Ele, deixarmos a palavra de Deus lavar a nossa vida e nos acusar quando precisamos ser acusados. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, abre lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Só para encerrar a nossa palavra aqui. Capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós precisamos, nesse tempo, tornar a palavra de Deus a nossa água que nos lava, que nos purifica, que nos limpa e que nos prepara para irmos para essas bodas do Cordeiro, com os nossos corações realmente dignos de entrarmos e participarmos dessas bodas com alegria e com a promessa de vida eterna, de tempos eternos com Deus. Amém? Eu quero convidar você, nesse tempo ainda que nos resta, de estarmos confinados, estarmos dentro das nossas casas, a aproveitar o seu tempo para ter um acesso maior à palavra de Deus, a ter um tempo maior com a palavra de Deus, um tempo maior com o próprio Deus, de orar, de buscar a sua presença, de experimentar o falar dele, o instruir dele na palavra, para que nós possamos realmente alcançar os níveis que precisamos para podermos estar diante do Senhor. Eu, com toda sinceridade, eu creio que esse tempo foi promovido por Deus para que a igreja parasse e começasse a olhar para dentro de si, nós como igreja, olhar para dentro de nós e vermos o que tem nos separado de Deus, o que nos tem feito andar distantes de Deus. E a partir de um arrependimento, de nos voltar para Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, amá-lo com intensidade, nós então esperarmos somente a volta do Senhor, mas antes sermos usados por Ele para a salvação de almas. E o segundo objetivo é que eu vejo que Deus está alcançando também, é chamar a atenção dos homens arrogantes, pretensiosos, para o poder dele. Tem circulado um vídeo na internet, não sei quantos já viram esse vídeo, mas tem circulado um vídeo na internet que fala de vários presidentes da República, presidentes de países aqui próximos
Paraguai, El Salvador, Guatemala, esses presidentes se colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, ajuda-nos, porque nós não sabemos o que fazer. E pedindo perdão por terem se afastado de Deus. E na maioria desses vídeos, o presidente fazia essa declaração com todos os seus ministros, né? E eles ali em oração pedindo a Deus: Senhor, socorre-nos, Senhor, ajuda-nos, porque nós não temos como fazer, né? Nós temos visto algumas nações sofrendo horrores, né? Domingo eu falei sobre o Equador, né? A situação do Equador é triste. A cidade de Guayaquil tem recebido uma palavra, E hoje i testi gratis do Music Premium. Deu um probleminha aqui no... O que eu estava falando mesmo? Cidade de Guayaquil. Cidade de Guayaquil, a crise de sepultamento que eles têm lá, eles tiveram que mandar fazer caixões de papelão, né? Caixões de papelão para poder enterrar os seus mortos. Então é muito triste, mas é um tempo em que as pessoas começam a clamar por Deus. E Deus ouve essas orações. Deus ouve essas orações. Agora, quem precisa clamar a Deus nesse tempo é a igreja. Clamar por perdão, clamar por manifestação de Deus, para que a palavra de Deus possa vir de uma maneira muito intensa no coração das pessoas, e nós sermos realmente as testemunhas que o Senhor Jesus chamou para que nós fôssemos e pudéssemos nos apresentar como servos do Senhor para essa geração que precisa ouvir a voz de Deus. Amém, querido? Que nessa noite o Senhor tenha falado ao seu coração. Nessa noite o Senhor tenha manifestado na sua vida a revelação daquilo que você e eu precisamos fazer para que estejamos andando em santificação, em vida santa e irrepreensível diante de Deus, e possamos realmente nos oferecer como sacrifícios vivos ao Senhor, para que Ele se agrade de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Pai, eis-nos aqui como igreja, Senhor. Queremos oferecer as nossas vidas ao Senhor. E queremos nessa noite, ó Deus, que o Espírito Santo tenha liberdade para soprar no nosso ouvido, no nosso coração, as verdades que precisam ser estabelecidas em nós, para que, como igreja, ó Deus, sejamos corrigidos, sejamos edificados dentro do propósito do Senhor, para que alcancemos, ó Deus, os propósitos que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Somos chamados, ó Deus, para te servir, somos chamados, ó Deus, para sermos embaixadores do Senhor, e precisamos, ó Deus, estar com a nossa vida digna diante do Senhor, para podermos, ó Deus, dignificar o teu nome também na presença dos homens, para que os homens, ó Deus, te vejam em nós e possam glorificar o Senhor por nossas vidas. E nesse tempo, ó Deus, que o Senhor tem feito os corações ficarem mais sensíveis ao perigo e à morte, que o Senhor nos use, ó Deus, para fazer com que os corações sejam sensíveis à tua voz e possam se render ao teu evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém, queridos. Vamos passar aos pedidos de oração que nós temos aqui. Se você está nos vendo, ainda tem algum pedido de oração a fazer, pode colocar aí, pode escrever aí, a gente vai publicar aqui, a gente vai relatar. Eu quero agradecer aos irmãos que têm orado pelas minhas irmãs, né, a Marta e a Milvia. Elas estão
assistindo, né? E elas estão assistindo. A Marta já está bem melhor, né? Bem melhor da sua... o quê? Ela já sabe. A Maristela está me falando aqui, preocupada, né? Mas a Marta foi infectada pelo vírus, né? Mas desde que nós começamos a orar, ela já tem se sentido melhor. Hoje foi um dia sem dores, sem dificuldades, né? Apenas uma dorzinha de cabeça que está lá incomodando, né? Mas nós temos que pedir a Deus pela Mílvia, né? Proteção pela Mílvia, né? Temos orado para que Deus cubra e aguarde com uma capa de proteção, né? Sobre a vida dela, para que ela não passe pela experiência, pela dor, né? A Marta está aí dizendo que está ali, né? E ela é grata pelas orações daqueles irmãos que têm orado por ela, mas continuem orando, porque como ela estava conversando comigo hoje, ela falou que ela não sabe quando ela vai estar totalmente curada, né? Mas já está bem melhor, mas ela não tem a noção de quando ela vai ser curada, né? Então, orem pela Mílvia, né? A Mílvia amanhã vai ficar um pouquinho mais velha, vai estar fazendo aniversário. Hoje é o Guilherme, né? Está fazendo aniversário. Guilherme Dourado. Vamos orar por ele, né? Abençoar a vida dele. A Alda pediu que nós orássemos pela mãe dela, né? Dona Antônia e o irmão André. Né? Dona Antônia, ela é do caso do grupo de risco, né? Muito sério, e o irmão dela, o André, né? Ela pede que nós oremos para que ele tenha um encontro com o Senhor Jesus e haja salvação na vida dele, né? E vamos abençoar a Alda também, né? Que mais? Marta está pedindo oração por uma outra colega que testou positivo hoje. Como é que é o nome dela, Marta? Fala aí pra gente qual é o nome dela, para a gente colocar em nossa oração. Marcela, quais são os pedidos de oração? Eu coloquei aqui os aniversariantes, a casa dos irmãos, sustento, né, convivência, saúde, os governantes, as equipes de saúde, comércio, transporte, pelos empresários que precisam de direção e o milagre financeiro, pelos funcionários que perderam parte do seu sustento, pelo pedido específico da Dona Antônia, do André. Agora aqui a Margarete, que a Marta está falando, né? E orar pelo pastor Bob, né? Esse tempo também está sendo difícil para ele, porque ele tem que estar lá na sua casa e sozinho, acho que é mais complicado, né? Apesar do pastor John morar ao lado dele, mas não fica o tempo todo, né? Para nós aqui em casa, que nós estamos, normalmente nós ficamos um em cada cômodo da casa, não porque nós estamos em perigo, né, em risco, mas nós também mantemos uma certa distância, né? Vamos orar. Hoje eu estava lembrando muito dos pequenos empresários, né? A Alda, quando ela falou a respeito da situação dela, ela está fazendo meio período de home office, né? E a empresa que ela trabalha, o patrão dela, que também é um pastor, ele está tendo dificuldade de manter o emprego deles, né? Então ele precisa de oração, mas todos os empresários, os pequenos empresários, nesse momento,
eles têm necessidade de socorro de Deus, né? E não é só socorro do governo, né? As ações do governo, elas têm sido importantes para poder ajudar algumas pessoas que estão necessitadas, mas é preciso que venha o socorro de Deus também. Eu lembrei do Rodrigo, né? Que um pouquinho antes desse problema estourar aqui, né? Ele assumiu uma pequena empresa lá, né, de comida, e a situação está difícil, mas ele está confiando que o Senhor vai cuidar, vai abrir portas. Então nós temos que orar pelos pequenos empresários, em especial pequenos empresários, porque os grandes empresários ainda conseguem, mesmo tomando atitudes mais de dispensar empregados, eles, quando essa crise acabar, eles vão ter condições de se levantar, se erguer, né? Mas muitos empresários vão ter dificuldade, os menores empresários vão ter dificuldade. Então nós precisamos orar para que Deus esteja trazendo caminhos, trazendo soluções, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora, vamos aceitar. Oi, Maristela vai... Amanhã no Campos Elíseos, Rua Topázio, o pessoal do Terceiro Céu vai estar recebendo doações de perecíveis e material de higiene. Vamos deixar isso daí para a oração. Ah, é? Terceiro Céu, ok. Que aí depois a gente dá os avisos. Então feche os seus olhos aí, querido, e vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, nos apresentamos diante do Senhor para clamar ao Senhor, ó Deus, o teu socorro. As situações, ó Deus, que foram apresentadas aqui, as vidas que foram apresentadas, são almas, ó Deus, que precisam ser cuidadas pelo Senhor. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor morreu pelas almas, não morreu por prédios, não morreu por empregos, não morreu por circunstâncias, mas morreu pelas almas. Mas cada alma tem a sua necessidade. E nós, ó Deus, comentamos aqui, e o Senhor já sabe de cada uma delas. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor visite cada uma das pessoas que foi mencionada aqui, e trazendo, ó Deus, o suprimento da sua necessidade. Nós ainda lembramos do Ivan, lá em Minas Gerais, na sua necessidade lá também. Ele que está em vias de ser demitido do emprego, precisa de uma porta que se abre, e as portas estão todas fechadas no momento, como ele mesmo recebeu como resposta. Nós o apresentamos diante do Senhor, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa fortaleza, socorro bem presente nesse momento, nesse tempo de angústia. E nós pedimos ao Senhor, pelos idosos, ó Deus, pelo pastor Bob, pela dona Antônia, pelo seu José, dona Maria, pela dona Nini, ó Deus. Pedimos, ó Deus, por dona Nilza, pedimos por dona Luzia e dona Luísa, pela Eleni, Pai. Pedimos por aqueles, ó Deus, que estão relacionados a nós. O Senhor conhece, ó Deus, na vida daqueles que estão nos assistindo hoje, cada vida que precisa, ó Deus, do toque do Senhor, do mover do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, por essas vidas, que o Senhor as alcance onde elas estão. Que o Senhor dê a elas, ó Deus, a bênção da restauração, mas principalmente a bênção da salvação. Elas te reconheçam, ó Deus, reconheçam a necessidade que têm em Cristo Jesus de viverem para ti. Ó Pai, as empresas pequenas, as empresas, ó Deus, até mesmo as médias, que vão enfrentar situações e já têm enfrentado situações difíceis, nós colocamos esses empresários nas tuas mãos. Nós colocamos, ó Deus, cada operário, cada pessoa que trabalha em escritório, cada funcionário, ó Deus, onde a corda arrebenta com mais facilidade. Nós pedimos, ó Deus, sustenta com a tua provisão, porque o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Deus das vidas, e o Senhor pode mudar, ó Deus, os quadros
das circunstâncias e fazer com que a tua bênção aconteça. Deus, como o Senhor tem abençoado algumas pessoas, a Cíntia contou da bênção dela, de ser chamada para fazer por uma clínica as máscaras e poder ter um recurso daquelas máscaras, ó Deus. Nós agradecemos porque o Senhor é fiel com os teus e a tua fidelidade se manifesta sobre a vida daqueles que te servem. Obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor se manifesta sobre as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que continue a derramar a tua provisão e a tua bênção. Mas principalmente, ó Deus, que nesse tempo, aqueles que precisam de sabedoria possam ser cheios de sabedoria. Os governantes, ó Deus, que toda politicagem seja derrubada, todo interesse político, todo interesse de propaganda pessoal caia por terra, Deus, e seja somente o interesse realmente de fazer com que as vidas sejam beneficiadas, tanto na saúde quanto na economia, Pai. Nós pedimos que haja equilíbrio em tudo. E a tua mão, ó Deus, mostra o caminho, conduza o caminho sobre a vida daqueles que nesses dias têm a responsabilidade de fazer com que a nossa nação possa alcançar os caminhos certos, Pai. Também, ó Deus, nós pedimos pelas famílias de pessoas que têm sido atingidas pela dor da morte. Nós pedimos o consolo, o conforto do Senhor, ó Deus. Muitos não estão podendo nem enterrar os seus mortos. Muitos não têm nem como se despedir deles ainda em vida. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, consola, conforta. Nós pedimos, ó Deus, insistimos com o Senhor pela Marta, pela Mílvia e agora pela Margarete, ó Deus. Nós pedimos que tu ponhas as tuas mãos, ó Deus, sobre elas e que o teu sangue purificador, restaurador, seja aplicado na vida delas e elas possam ter saúde vinda de ti. Jeová Rafá, cura aqueles que precisam da tua cura nesse dia, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós somos abençoados pela confiança que temos em ti. Ainda ontem falei com um servo teu, se não for ao Senhor, nós não estaríamos com a esperança que temos. Mas há muitos, ó Deus, que não têm a esperança que nós temos. Então, dá-nos a oportunidade, mesmo no isolamento, podermos ser canais para fazer com que eles saibam que há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, e eles podem ser restaurados e curados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estaremos de volta no domingo, às 9h30 da manhã, na escola dominical. Estaremos juntos novamente, né? Se você quiser estar conosco para poder ouvir um pouco mais da palavra de Deus, 9h30, um pouco antes das 9h30, nós vamos estar abrindo a sala para poder estarmos juntos. E à noite, às 7h da noite, nós também nos apresentaremos aqui para podermos clamar ao Senhor e podermos transmitir aquilo que o Senhor tem revelado às nossas vidas, em nome de Jesus. Maristela tinha um aviso, né? Tenho publicado os vídeos infantis lá no Perfeito Louvor. Repete aí. A página Perfeito Louvor, né? Você pode procurar lá a página Perfeito Louvor. Ali tem vários vídeos infantis, de ministérios infantis que têm gravado várias programações para serem ministrados para as crianças, né? Para que elas possam também ter o tempo de ouvir a voz de Deus. O que mais? Eu vou colocar na página a foto está avisando que amanhã o Terceiro Céu vai estar na Rua Topázio. Na Rua Topázio, mas eu não estou achando aqui no ícone como jogar uma foto aqui. E
Rua Topázio, (944). Eles vão estar recebendo mantimentos. E, logicamente, se alguém chegar lá com necessidade, eles vão atender também. Os irmãos lembram que o grupo do Terceiro Céu tanto esteve lá na igreja, foi abençoado pelo nosso bazar, como nos ajudaram também com mantimento. Então, se você sabe de alguém que tem como doar ou que está precisando, pode entrar em contato com o Kleber, porque ele vai estar nessa mobilização amanhã para arrecadar alimentos e material de higiene. Amém? Obrigado pela tua presença aqui nesse tempo com a gente. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Você sinta o repouso do Espírito Santo, derramar do óleo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você tenha um restante de semana desfrutando da presença de Deus, porque Ele está se apresentando a nós nesses dias. É só nós nós o chamarmos, que Ele vai estar vindo até nós e nós vamos poder desfrutar da companhia de Deus. Amém? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Queria estar com vocês pessoalmente, né? Mas que Deus abençoe, né? A Marta está dizendo obrigado a todos. Deus te dê um tempo de refrigério e bênção nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Tchau.